A paz do Senhor, amados. Vamos para Gênesis capítulo 9, né? Vamos falar agora sobre o momento do recomeço, quando Noé, ele já fora da arca, né? Já saindo da arca, vai ser o momento que ele vai sair, vai começar a se restabelecer na terra novamente, né? Onde vai reiniciar, onde Deus ele vai recomeçar a criação da humanidade. Interessante isso porque nós, quando pensamos na criação da humanidade, a gente só leva em consideração dois tempos ou dois momentos, que é o momento da criação com Adão e o momento da criação, da nova criação através de Cristo. Mas tem esse recomeço também com Noé, que apesar de não ser citado na Bíblia como uma nova criação de uma forma clara e explícita, mas na verdade também é uma nova criação. E a gente vê que toda essa trajetória de Noé, toda essa história de Noé, ela é muito conectada com a própria tipologia de Cristo. Então toda essa história de Noé também é uma tipologia do sacrifício de Cristo e do recomeço da nova criação. Então vamos começar pelos primeiros versículos. Vamos ler o primeiro versículo, né, que é quando Deus abençoa Noé e a sua família. Quando Deus abençoa aqui Noé e sua família, diz assim, ó: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhe: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Olha, essa mesma palavra com esse mesmo sentido, ela também foi dita a Adão e Eva. Nós vamos ver muitas semelhanças aqui entre o momento em que Noé recomeça o processo de povoamento da terra com o que Adão e Eva também foram estabelecidos. Sendo que no caso de Adão e Eva foi iniciado com Adão e Eva, somente com eles dois. A palavra foi dada exclusivamente para eles dois e era a partir deles que eles tiveram acesso. No caso de Noé, já foi diferente. Noé já iniciou o processo de criação com filhos, então com uma família já estruturada, e nessa família já incluindo a parentela, que eram as esposas dos filhos, que foram beneficiadas pela salvação, foram beneficiadas pela libertação ou pelo processo de libertação e de livramento do dilúvio, né, por serem esposas dos filhos de Noé. O que é que isso remete? Isso remete a um fato muito importante, algo muito importante, que é a importância do casamento para Deus, que toda bênção que é estendida para o marido também é estendido para a esposa. Então talvez por isso Paulo fale lá em 1 Coríntios, que a mulher santa santifica a sua casa. Então a bênção da salvação, ela alcançou toda a família por conta dessa unidade espiritual mística que existe entre o homem e a mulher. Por isso a importância do casamento para os cristãos, o casamento como uma estrutura e uma instituição indissolúvel, porque isso representa também uma quebra, um rompimento de aliança diante do Senhor. Você vê como dentro das entrelinhas nós encontramos princípios importantes da palavra, né? Não estava dentro do tema, mas a gente compreende isso. Lá na frente em Jó nós vamos ver também outras coisas e assim por diante, mas isso não é tema para hoje. Vamos dar continuidade então aqui especificamente ao texto, e vamos agora para os versículos seguintes, o versículo 2 e o 3, aonde mais uma vez nós vamos ver uma semelhança entre a ação de Deus, entre a forma, o modo operandi que Deus trabalhou com Adão e Eva, novamente se repetindo com Noé. Então, no caso de Adão e Eva, Deus fez as criaturas antes, os animais, as aves, os peixes foram criados antes, e depois submetidos, depois o homem foi criado, e assim os animais, os peixes, as aves submetidos ao homem. Nesse caso aqui,
O homem já havia sido criado, e ao mesmo tempo que os animais também. Agora Deus salvou do dilúvio uma pequena parcela da humanidade, no caso uma família, que foi a família de Noé, e algumas famílias de animais. Os peixes não, eles já estavam no mar, eles não morreram com o dilúvio. Mas vamos ler o que diz o versículo 2 e o 3, diz assim: ó, todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move lhe servirá de alimento. Assim como lhe dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Veja só, tem outros conceitos fundamentais aqui nesse texto, né? Então, primeiro, tem a submissão de todas as criaturas a Noé, né? A todas as criaturas, todos os peixes, todos os animais selvagens, todas as aves do céu, como já havia sido com Adão. Aqui fala sobre o temor, o temor que eles terão diante de Noé, ou seja, o domínio do homem sobre os animais, que isso é exercido até hoje, e muitas vezes até de uma forma equivocada. Mas aqui tem uma frase importante, que é essa daqui: ó, tudo o que vive e se move lhe servirá de alimento. Então aqui rompe muitas teses vegetarianas, de que o homem só deve comer vegetais, e também de animais imundos, que o homem só deve comer determinados tipos de animais. Então a gente verifica que aqui é uma mensagem para toda a humanidade existente na época. Não é uma mensagem exclusivamente para os judeus, mas toda a humanidade existente na época recebeu essa mensagem. Então os judeus, eles são de origem semita. Nós vamos ver aqui um dos troncos que geraram a proliferação da humanidade, semitas, Sem, filho de Noé, e a partir dali eles receberam uma outra orientação lá na frente sobre alimentos, que foi específica para aquele povo, mas a orientação para toda a humanidade é de que tudo que se move lhe servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dei todas as coisas. Por que esse texto é importante aqui? Assim como lhe dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Por quê? Em Gênesis capítulo 1, verso 29, existe uma palavra que fala que o homem só deve comer vegetais. Nesse texto aqui, Deus, ele amplia essa abrangência do alimento. Aonde antes só era permitido vegetais, a partir de Gênesis capítulo 9, versículo 3, na parte final, já é possível se observar que Deus, ele abre para todas as coisas e tudo que se move, tudo que vive e que se move servirá de alimento para o homem. Então aí está mais uma ampliação do entendimento de forma bíblica e clara, que rompe, que quebra com doutrinas humanas cujo propósito às vezes é controlar, romper com o controle sobre as ações e sobre a própria criação divina. A partir do versículo 4, aqui é uma observação que Deus faz acerca do sangue, certo? Do sangue. E aqui essa observação segue toda a Bíblia. Você vai ver isso lá na frente. Também até em Atos 15 há essa observação ainda, que é carne com sangue que é vida. Tudo que derrama sangue, tanto homem como animal, pedirei contas, a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Morte em vão. E a carne com sangue é a carne com sangue molhado. O sangue tem que ser escorrido. Não é para comer com o sangue. É essa a orientação que tem nesse texto. Não comer a carne. Versículo 6 já começa a tratar das questões
dos relacionamentos humanos, de não matar o homem. Deus já falava isso também do tempo de Adão. Porém, a gente tem que entender o contexto também cultural desse período para entender essa ordem que Deus dá. Porque isso aqui é uma ordem praticamente repetida, né, que já fora repetida por Deus antecipadamente, anteriormente, não de uma forma explícita, expressa, mas de uma forma tácita, a partir de Abel, de Caim e de Abel. Ali existe já essa ordem estabelecida e houve ali um castigo para Caim, uma pena para Caim pelo que ele fez, pela atitude dele, e depois para Lameque, que também repetiu o homicídio. E aqui Deus ele fala claramente agora com uma ordem geral, de forma muito bem evidente, quando ele fala no versículo 6, quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então aqui Deus repete uma importante característica da identidade humana, que é ele ser a imagem do Deus vivo, né? E essa ser uma justificativa clara, evidente, de motivo, razão, sentido, que impede, que desqualifica o homem para matar outro homem, e muito pelo contrário, isso gerar isso vai gerar, na verdade, uma cobrança, isso vai gerar uma pena, isso vai gerar um julgamento, certo, no qual o homem será estabelecido para que assim seja feito, e ele ter que justificar e pagar pelo seu erro com o próprio sangue, que era algo dessa época, que era algo desse período, mas que já é algo que se estende até o dia de hoje, não a pena, mas a ordem, o mandamento. Deus aqui mais uma vez ele coloca o homem como multiplicador, né? A bênção da multiplicação. Deus abençoa o homem para que ele seja multiplicado. Mais uma palavra que é a repetição do que fora em Adão, em Eva, do mesmo jeito, né? Então aqui Deus ele coloca como o homem como um ser multiplicador, como um ser fértil, produtor. Essa palavra aqui ela foi específica para o povoamento da terra, né? Para proliferar a humanidade na terra e haver um povoamento da terra. O objetivo dessa palavra, dessa ordem que Deus dá, uma ordem de bênçãos, na verdade é uma ordem de bênção. Sejam férteis e multipliquem-se e espalhem-se e proliferem. 4 verbos que estão aí, né? Verbo ser, veja só, isso é importante, porque a fertilidade, ou ser fértil, a fertilidade passa a ser uma bênção, e algo fértil é algo que produz coisas novas. Tudo que é fértil produz da sua própria espécie a partir de si, né? Então um terreno fértil é um terreno que produz novas árvores. Uma pessoa fértil é uma pessoa que produz novas pessoas, novas ideias, novos projetos, novos planos, né? E a multiplicação é um resultado da fertilidade, né? E aí a Bíblia fala que além da multiplicação há uma ação de espalhar-se, de dominar, de tomar posse, e com isso povoar ou proliferar por toda a terra. Então aí está aí, essa foi uma bênção repetida, né, de Deus para Adão e Eva, que agora novamente é lançada sobre a vida de Noé. Observando quantas semelhanças existem, né, nesse processo, nesse segundo ato criativo de Deus, né, o recreativo, onde ele inicia ali uma nova criação, onde ele inicia ali uma nova ordem, vamos dizer assim, né? E a gente vai ver aqui que existem outras implicações importantes para isso, porque Deus ele não desiste do homem,
e ele não desiste de amar o homem, não desiste de estar abençoando o homem o tempo todo. Gênesis 9, a partir do verso 8 a 11, nós vamos ler e depois nós vamos dar uma pequena explicação. O título que eu dei foi: Deus estabelece uma aliança com toda a humanidade. Então disse Deus a Noé e seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes e todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra, estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada de nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Bom, existem coisas que Deus faz, e nós vamos observar isso em textos de Jeremias e também de Paulo a Timóteo, que Deus, ele é o ser mais fiel que existe. E ele vela pelo cumprimento da sua palavra, e a sua fidelidade é principalmente a ele mesmo, né? E ao cumprimento da sua palavra. Aqui nesse texto, ele estabelece uma aliança. O que é uma aliança para Deus? O que é? Uma aliança para Deus é algo que não pode ser rompido, é algo que não pode ser quebrado, é algo que não pode ser desfeito. Então Deus estabelece uma aliança ali não só com o homem, observe, vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. Primeiro ele estabelece ali com Noé e os filhos, e depois com toda a humanidade posterior, todos os futuros descendentes. Isso implica dizer que essa aliança chegou até aqui o nosso tempo. Essa aliança pode ser entendida como uma aliança que alcança os nossos dias, né? Então, dentro desse projeto divino, desse processo criativo, Deus estabeleceu essa aliança, e essa aliança não pode ser rompida. Agora, quais são os termos da aliança? Por quê? Uma das características de uma aliança é ela ter termos. Por exemplo, o casamento. O casamento de um homem e de uma mulher, nós vamos citar muito isso, porque o casamento ele é uma projeção do relacionamento de Deus com o homem. E aí, então, no casamento você tem a fidelidade, você tem o pacto de fidelidade, você tem o pacto de lealdade, e você tem o pacto de permanência para toda a vida, na saúde, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza, e na saúde e na doença, né? Então, na pobreza, na riqueza, na alegria e na tristeza, e na saúde e na doença. Então, essas três coisas são colocadas porque são as áreas mais abrangentes, né, do ser humano. Na saúde e na riqueza tem a ver com saúde, na riqueza e na pobreza tem a ver com a prosperidade, e na alegria ou na tristeza tem a ver com o emocional. Então aqui Deus coloca esse pacto, essa aliança com o povo dentro desses parâmetros. Jamais ele vai voltar a destruir a humanidade, ou as aves, ou os rebanhos domésticos, ou os animais selvagens, né? E todos que saíram da arca, ou seja, com todos aqueles que estavam dentro da arca, todos que foram salvos, né? Jamais ele vai ceifar uma vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Aquele foi o primeiro e aquele foi o último. Aquele foi o primeiro e aquele foi o último. Não haverá mais essa possibilidade. Um sinal, né? O que é o sinal da aliança? Porque toda aliança precisa de um sinal. Né? Então nós, por exemplo, no casamento utilizamos aquela auréola metálica que nós chamamos de aliança. Mas na verdade aquilo dali é o sinal da aliança. Né? A aliança em si são os termos pelos quais, na declaração que você fez que a pessoa faz diante de um juiz de paz,
hoje é o juiz de paz, porque foi uma apoderação do Estado por uma instituição divina, né? Então o Estado se apoderou dessa instituição divina e estabeleceu os parâmetros do casamento, as normas para ele, e a partir daí estabeleceu e determinou como deveria ser o casamento e quem celebraria esse casamento, e é o juiz de paz. Antes disso, antes do Estado se apoderar, no caso do Brasil, final do século XIX, anteriormente a isso, os casamentos eram feitos nas igrejas e anteriormente a isso eram feitos no âmbito familiar. E o sinal, sempre havia um sinal, e no caso do sinal utilizado hoje pela nossa sociedade, pela nossa cultura, é o anel, a areola, né, metálica no dedo anular esquerdo. E aqui Deus também estabelece um símbolo de aliança. E aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa muito grave que está sendo feito com esse símbolo, e que nós não podemos com isso, inclusive, rejeitá-lo por conta do que está acontecendo. Vamos lá. Vamos ler primeiro e depois eu chego a esse ponto. Gênesis capítulo 9, versículo 12 ao 15. Diz: E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês. Para todas as gerações futuras, o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. E quando houver nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Que coisa interessante isso aí, como Deus conectou o símbolo, o sinal da aliança dele com o que havia acontecido, né? E aquilo dali serve, numa linguagem figurada, porque Deus não esquece de nada, de lembrança. E essa lembrança é muito mais para nós do que para Deus. Então, quando o arco-íris, né, surge no céu, Deus coloca o arco-íris como sinal dessa aliança, né? Quando o arco-íris surge no céu, é um sinal de que haverá chuva, ou de que há um nível de umidade muito alto, né? Ou de que houve chuva, né? Então isso a gente já sabe, certo? Esse sinal, a chuva, foi exatamente a manifestação prática, física do dilúvio. E Deus aqui, ele então estabelece esse processo, né, com essa marca. Onde eu quero falar que a gente precisa atentar para uma coisa importante é porque esse movimento progressista LGBTQ, eles tomaram posse desse símbolo da aliança do arco-íris como sendo o símbolo deles e que não pertence a eles. Esse é uma simbologia de uma aliança que Deus tem com o homem. E é mais uma prova do apoderamento das coisas divinas que as coisas diabólicas fazem, né? E a gente precisa atentar que o arco-íris, então, não tem maldição no arco-íris. O arco-íris é o sinal de uma bênção, certo? E a gente precisa, com isso, inclusive, atentar para que nós não estejamos, às vezes, rejeitando a bênção da aliança que o Senhor estabeleceu com nossas vidas. Aqui a partir do versículo 16 e 17, Deus, ele reforça essa aliança, ele reforça esse propósito e diz assim: toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Vamos ver essa palavra aqui, ó, importante: aliança eterna. A aliança para Deus é eterna. A aliança para Deus, ela não é temporária, ela é eterna. Então, esse é um sinal dessa aliança, o arco-íris é o sinal dessa aliança eterna estabelecida entre Deus e o homem. Agora que acabou as instruções de Deus, né? Deus termina as instruções a partir de agora, né? Então Deus termina de falar com Noé, termina de conversar com Noé sobre esses temas,
Agora chegou o momento de colocar em prática. Chegou o momento de praticar. Por quê? Toda palavra de Deus é para ser praticada. O apóstolo Tiago diz que nós não devemos ser meros ouvintes, mas praticantes. E é aí que começa a praticar, a prática daquilo que Deus havia liberado como palavra e de bênção. Versículo 18 e 19 nós vamos ler. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Então aqui nós temos 3 troncos geracionais. 3 troncos de avanço da humanidade, de repovoamento. O tronco semita, o tronco camita e os troncos jafenita. Nesse texto, a Bíblia chama a atenção de Cã como o pai de Canaã. Então a gente observa que toda vez que a Bíblia chama a atenção de uma determinada geração ou de uma determinada situação, é porque a partir dali haverá algo que é importante. E o que foi importante que aconteceu em Canaã? Era na terra de Canaã, e a gente vai ver daqui a pouco outras implicações disso aí, aonde o povo de Deus foi estabelecido, a terra deles. Mas esse povo era o povo de origem semita. Vamos lá. Gênesis 20, versículo 21, a Bíblia diz que Noé agora ele assume uma profissão, então ele passa a ser lavrador de terra e planta uma vinha e embebeda-se e fica nu. Aí tem uma coisa grave que vai começar a acontecer. Novamente parece que a história vai se repetir. Olha só o que aqui diz o verso 20 e o 21. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Então ali o efeito do álcool fez com que ele ficasse nu dentro de sua tenda, embriagado, largado ali daquele jeito. Mas vamos fazer uma análise que esse texto agora ele contém princípios muito profundos. Essa passagem contém princípios muito profundos que todos nós cristãos devemos atentar e obedecer, e respeitar. Vamos lá. É o que acontece no versículo 22. Cã desonra a Noé. Cã, pai de Canaã, mais uma vez chamando a atenção de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Aqui a Bíblia diz que Cã ele viu o estado que o pai estava, e aqui a Bíblia não dá interpretação para o que muitas pessoas, muitos pseudo-exegetas dizem que Cã teve relações ilícitas com o pai. Não existe isso no texto. A Bíblia diz que ele viu a nudez do pai. Não existe isso no hebraico. Não deixa essa margem de jeito nenhum. Mas o que acontece é que depois ele foi contar para os irmãos que estavam do lado de fora. E aí sim, esse contar, ele foi em um tom de desrespeito. Ele foi em um tom de desonra. Ele foi em um tom de ironia. E aquilo foi algo que desagradou profundamente a Deus e ao próprio Noé, como nós vamos ver mais adiante. Isso aqui a gente cabe uma atenção a isso, porque aqui nós vamos entender o princípio da honra, onde esse princípio da honra está conectado também com o princípio da autoridade. Noé era a maior autoridade que havia na época. Noé era o homem que havia sido escolhido por Deus para dar uma nova guinada na humanidade, para liderar esse movimento, para liderar esse processo. E toda vez que
a Bíblia fala sobre as lideranças, elas falam, e as autoridades, a Bíblia fala que nós precisamos aprender a honrá-las, nos submetê-las e a obedecê-las, porque isso tem consequências muito graves, e essas consequências podem ser vistas no que vai acontecer no seguinte. Então o versículo 22 já mostra que Sem e Jafé tiveram uma outra atitude. E essa atitude, ela foi completamente diferente. Eles também souberam que o pai estava sob o efeito do álcool e em condição deplorável. Aí veja o que diz o versículo 23. Mas Sem e Jafé pegaram uma capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Então observe, Cã e Jafé tiveram uma orientação, uma atitude de proteção para com o pai, de proteção com a nudez ou a honra do pai, e fizeram questão de cobrir essa nudez, esse estado de vergonha que o pai poderia passar, não deixando com que o seu pai fosse envergonhado ou passasse por situações mais vexatórias do que ele já estava passando. Então essa atitude foi honrada por Noé nos textos seguintes, nas frases seguintes, quando Noé fala no versículo 24 e 25, diz assim, ó: quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, olha só que palavra pesada que vem aí. Disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para seus irmãos. Interessante, olha, esse texto ele não amaldiçoa Cã, mas ele amaldiçoa Canaã. Por quê? Porque a maldição geracional ela é resultado da atitude do cabeça dessa geração. Então a maldição veio sobre a geração de Cã e não sobre Cã. Então a geração de Cã era Canaã. E Canaã recebeu essa maldição pela atitude de seu pai, porque quando nós, como pais, não agimos da forma correta, quem paga o preço são nossos filhos. É um pouco, não tem a ver muito com o que fala lá em Ezequiel, que a gente vai ver no futuro, mas um estudo mais adiante, mas simplesmente com a importância da responsabilidade que os pais têm para com os seus filhos. Então essa também é uma lição fundamental, importante no âmbito familiar. A atitude que você tem, ela vai alcançar os seus filhos. As suas atitudes, os seus comportamentos, eles vão ser repetidos pelos seus filhos. E isso é uma palavra que foi lançada por Noé, uma palavra de maldição que alcançou Canaã pelo nível de autoridade que Noé representava. Toda palavra lançada por autoridade, ela alcança êxito naquele a quem foi palavra. Então, se for uma palavra de bênção, alcança o êxito da bênção. Se for uma palavra de maldição, alcança também o êxito da maldição. E assim foi com Canaã. Assim foi com esse jovem que acabou pagando um preço por algo que ele não cometeu. Versículo 26, aí já fala sobre a bênção de Sem. E a Bíblia fala: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Então aqui o Deus de Sem é o Deus semita, Deus não Deus semita, mas o Deus que criou, que é o Deus todo-poderoso, que é o Deus a quem os semitas acabaram por servir. Aí já veio uma palavra de bênção. A Bíblia fala sobre Jafé, que Deus amplie Deus o território de Jafé, habite nele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Então aqui já fala que os jafenitas teriam dentro do relacionamento entre os irmãos, os jafenitas, habitariam nas tendas de Sem, e Canaã também seria escravo. Mais uma maldição sobre o erro de Cã. Canaã acaba, e toda geração acaba pagando por isso. A gente entende hoje que a divisão territorial
está conectada muito com essa distribuição que foi feita nessa época aí, né, nesse tempo aí de Noé, né, onde cada um recebeu um direcionamento territorial definido, definido, claro, bem evidente. E o último texto, a Bíblia fala do tempo que Noé viveu após o dilúvio. Então Noé viveu além daquele tempo, mais 300 anos, totalizando 950 anos, e depois disso morreu. Então esse foi o capítulo 9. Nós concluímos aqui agora nessa aula, né? E qualquer dúvida que você tiver, você pode colocar aí embaixo nos comentários, né? Vai estar disponível esse áudio também aí embaixo. Você vai poder utilizar o áudio para ouvir em outro lugar, e também o PowerPoint que foi utilizado para poder dar essa aula. Bom, então que Deus abençoe, no nome de Jesus. Até a próxima aula.